Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal da Política do Bom Senso. Todos bem-vindos. Linguagem neutra, cara. Desculpa, vamos lá então tentar reformular. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Eu desisto. Brincadeiras à parte, vamos falar hoje sobre linguagem neutra. Antes da gente progredir no assunto especificamente, vamos explicar um pouquinho, na minha ignorância, o que é a linguagem neutra. Como o nome sugere, é uma linguagem que você não vai falar muito sobre gêneros, nem o A, nem o E, nem o O. Você vai utilizar uma linguagem que não identifique, como é o caso do inglês, por exemplo. Quando você fala the human, você não está falando se é o humano ou a humana. E ainda que a palavra seja masculina ou feminina, o artigo permanece neutro, como é o caso de the husband ou the wife, a esposa e o marido. O the permanece a mesma coisa. Já na língua portuguesa, o nosso substantivo, o nosso artigo, o nosso pronome, eles variam conforme o gênero. Por exemplo, a menina e o menino. Então, as pessoas que defendem a utilização da linguagem neutra o fazem por dois argumentos principais. Primeiro, a alegação de que é uma linguagem machista e não inclusiva. Como é o machismo nesse caso? Vamos imaginar um grupo de 10 pessoas. Nós temos 9 advogadas e um advogado. Você vai se referir a esse grupo como os 10 advogados, apesar da maioria ser feminina. Por outro lado, também não é considerada inclusiva, principalmente nesses novos tempos que nós vivemos. Por exemplo, uma pessoa que é não binária, me refiro a ele como ele ou ela. Então, por conta de todo esse cenário que eu narrei para vocês, existem algumas propostas, no plural, de linguagem neutra. Vou dar aqui 2 exemplos que são os mais conhecidos, que é a substituição do ele, dele, ou ela e dela, por ele, dile e elo, delo. É uma proposta. Então, superada essa questão, para a gente saber primeiro o que nós vamos falar, eu passo agora a opinar sobre o assunto. A gente tem que deixar bem claro e nas nossas mentes que a linguagem não é estática, ela não é uma coisa fixa como um bloco de tijolo concreto duro. Ele vai se moldando conforme o tempo. A nossa linguagem, por exemplo, ela evolui com o uso de estrangeirismo. O que é um estrangeirismo? Adequar, puxar uma palavra que veio lá de fora, como é o caso do podcast. Como você traduz um podcast? Um streaming? Como você traduz esse tipo de coisa? Você também tem o neologismo, que é a criação de novas palavras. Deletar, clicar, sextou. Ou você também tem as corruptelas, que é a diminuição de palavras, como é o caso do vós-me-ser, pro você. A linguagem muda conforme o tempo. E o mais interessante dessa mudança é que ela acontece paulatina de forma muito natural pela sociedade. Não vem uma ordem da Academia Brasileira de Letras falando, a partir de agora vocês têm que falar dessa forma. É a própria população que muda, que altera, que rejuvenesce a nossa linguagem. Aos poucos, conforme a nossa cultura, a nossa demanda, a nossa realidade também vai mudando. Um exemplo do que eu estou falando é que você pode perceber que o português de Portugal é diferente do português brasileiro, porque são realidades diferentes, são culturas diferentes, demandas diferentes. E como a linguagem é um produto social, conforme a sociedade muda, a linguagem também muda. Vamos lá. Problema número 1. Como eu falei, a linguagem se transforma de forma natural. Não é meia dúzia de grandes pensadores da língua portuguesa no alto das suas cadeiras da Academia Brasileira de Letras que fazem com que o português de verdade ande. Eles podem até regulamentar a linguagem escrita, a linguagem culta, mas a falada, ela é realmente aqui da população, de nós, eu, você. Nós é quem transformamos a linguagem. Então, se for imposta, muito provavelmente vai ter resistência. Veja, por exemplo, algumas reformas ortográficas que a população simplesmente não gosta muito. Eu até hoje não superei a queda da trema, por exemplo. E os acentos diferenciais. Para mim era maravilhoso. Hoje é conforme o contexto. Talvez a maioria da população não aderiu a esse tipo de reforma. Pessoal, só um corte aqui, uma observação, que o pessoal do estúdio está me chamando de velho aqui, tá? Tem gente que em 2008, quando a trema caiu, nem tinha entrado na escola, então realmente não pegou. Trema eram 2 pontinhos que a gente colocava em cima do U, quando ele vinha depois de um G ou de um Q para falar que ele era falado. Por exemplo, frequência, linguiça, você colocava o trema para falar que aquele U não era mudo. Outro problema também que eu posso vislumbrar aqui é a politização dessa mudança. Quando você politiza um assunto, principalmente agora nos tempos que estamos vivendo, um tempo polarizado, não tenha dúvida nenhuma que quando algum lado propõe
um tipo de alteração, o outro rechaça imediatamente. E é praticamente o que a gente está vendo hoje. Pessoas mais progressistas defendem a alteração da linguagem, enquanto pessoas mais conservadoras, somente pelo fato de ter sido uma proposta progressista, rejeitam imediatamente. Então, se você é uma das pessoas que defendem a utilização da linguagem neutra, saiba que é com tempo, com paciência e naturalidade. Se você tentar impor a qualquer pessoa, você só vai arranjar inimigos. Então, você pode me falar o seguinte: então o que a gente faz? O que eu proponho e tenho em mente é o seguinte, vou citar para vocês aqui um exemplo que eu tive pessoal. Nós temos um outro canal aqui que é produzido também aqui no estúdio, que é o IDCast, nosso podcast do Ilustre Desconhecido, que se você não conhece ainda, dá essa oportunidade. Nós entrevistamos uma pessoa que nasceu homem, mas se identificava mulher. Eu fiquei bem confuso como eu me referia, se a ele ou ela. O que eu fiz? Eu perguntei, como você quer que eu lhe chame? Superada essa questão, eu não precisei convocar uma manifestação contra ele, ele não precisou fazer um tuitaço para me cancelar e ambos, com respeito alheio um contra o outro, nós seguimos a nossa vida. Então, você que é jovem dinâmico, tenha paciência com a gente que é mais senhorzinho, a gente aprendeu o português numa outra realidade. E se você já é um senhorzinho como eu, tenha paciência também com seu jovem dinâmico. Afinal das contas, nós também já fomos jovens e nós também tínhamos nossas gírias que fomos incorporando aos poucos no nosso linguajar. Aliás, eu quero deixar aqui uma recomendação de leitura para vocês, o livro de George Orwell, 1984, no qual retrata uma sociedade em que o governo, o Estado, regula e altera a linguagem como uma forma de controlar a população. Agora, já encerrando o vídeo, quero deixar aqui um dado com vocês. 90% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritas no nosso canal. Então eu quero implorar para você, se inscreva no canal, é de graça, você não paga nada. Ativa o sininho também para você não perder as notificações dos próximos vídeos. Deixa um like, ele é um termômetro para a gente saber se a gente está pelo caminho certo ou não. E também compartilhe esse vídeo para quem você puder e nos ajude a alcançar mais pessoas. E é isso, pessoal, até um próximo vídeo. Tchau a todos!